se tratar de assuntos referentes à sua função e mudanças de protocolos pela Secretaria, foi surpreendida neste evento com a presença do senhor prefeito municipal, a secretária e o diretor do Departamento de Secretaria de Saúde e o médico concursado como clínico geral em desvio de função, o senhor Cassiano. E que esta reunião não foi registrada em ata, mas, segundo palavras do senhor prefeito municipal, esta reunião estava sendo gravada em áudio e que, oportunamente, o referido áudio seria disponibilizado à denunciante. Segundo informa a denunciante, ela nunca teve acesso a esses áudios da reunião e comunica que todos os problemas apresentados na presente denúncia foram devidamente repassados nessa oportunidade pessoalmente ao senhor prefeito municipal. Além disso, outro fato grave apresentado pela denunciante é que o médico que atuava como cardiologista era concursado como clínico geral e estava nessa função de cardiologista desde o ano de 2012. Porém, segundo o levantamento efetuado e comprovado conforme documento em anexo a este processo, o médico concluiu sua especialidade em cardiologia apenas no ano de 2015. Fato esse de extrema gravidade, pois o mesmo estava exercendo uma função no qual não era habilitado até então, configurando o exercício ilegal da profissão de médico cardiologista. Nota-se ainda, constar no protocolo, anexo com informação de ação judicial em trâmite, relacionando ao médico lotado no CREMI com desvio de função, o qual houve a sua contratação por concurso público para o cargo de médico clínico geral, mas exercia ativamente de médico cardiologista desde o ano de 2012, demonstrando assim, evidentemente, o exercício ilegal da profissão de cardiologista. Restou devidamente comprovado, através dos e-mails e mensagens de textos acostados ao protocolo, que a senhora secretária de saúde do município tinha conhecimento de todos os problemas explicitados pela denunciante e que, por consequente, não tomou nenhuma providência visando mudar e melhorar o cenário apresentado, configurando assim omissão, incompetência, má gestão e além de provavelmente ter provocado sérios danos à saúde de muitos cidadãos ibiporaenses. Conjuntamente, há de se ressaltar a responsabilidade do diretor do Departamento de Secretaria de Saúde do município, onde o mesmo praticou de forma conivente os mesmos descasos contra a saúde pública, pois em nenhum momento se manifestou a favor de mudanças de protocolos, conforme solicitado pela médica habilitada na função, ou houve qualquer esforço ou atitude que viesse a otimizar ou resolver os problemas pronunciados, caracterizando então a sua omissão. Outro apontamento de suma relevância é a atuação da regulação médica, que se mostra tardia e ineficaz, atrasando consultas e deixando a população em morosa espera, o qual aguarda por meses para agendamento de consultas e realização de exames. É sabido que a doença cardíaca tem que ser tratada o mais rápido possível, mas, mesmo assim, o que vê é a lentidão para a marcação de tais exames e consultas. Mas um fato preocupante é que o município está encaminhando pacientes para serem atendidos no Cismepar e no ONPAR, que além da questão do deslocamento, segundo informações desses próprios centros, chegam vários pacientes que têm que refazer todos os exames e procedimentos. Outra questão que merece destaque é que, mesmo havendo um médico cardiologista com atuação no CREMI, os eletrocardiogramas estão sendo encaminhados para serem laudados no Cismepar. Mas um absurdo que a Secretaria de Saúde está cometendo com a população de nossa cidade, pois os retornos desses laudos podem demorar e causar sérios danos aos pacientes de nossa cidade. Após as primeiras deliberações desta comissão permanente, fora solicitado o encaminhamento de expediente ao procurador da senhora Renata Delfino Monteiro Cauã, contendo alguns questionamentos sobre a denúncia protocolada nessa Câmara, e pugnando pela urgência que o caso requer. A hora denunciante, em suas respostas, deixou evidente e clara a intenção de realmente apresentar e acusar os desmandos da Secretaria de Saúde, conforme o Código de Ética Médica aprovado pela Resolução 2217/2018, onde consta o princípio de que o médico comunicará às autoridades competentes quaisquer forma de deterioração do ecossistema prejudiciais à saúde e à vida. Inciso
inciso 18º, no capítulo 1º. Nas respostas apresentadas pela denunciante, ficou clara a omissão das autoridades que deveriam cuidar da população, aperfeiçoando os protocolos e solucionando os problemas apresentados, o que relata que não ocorreu. Ademais, a denunciante apresentou por mais uma oportunidade uma relação contendo vários pacientes que foram atendidos com exames vencidos e com seus retornos morosos, demonstrando a sua preocupação e justificando que a falta destes exames atualizados causam severas limitações nas possibilidades de ajustes terapêuticos, colocando em risco a vida dos pacientes e também indicando que o médico pode ser induzido a erros pela falta de atualidade dos parâmetros laboratoriais. Além do mais, estes são indispensáveis para fins do componente especializado da ciência farmacêutica, para preenchimento do LME, sem a qual a população tem gravemente comprometido aos seus tratamentos de saúde, pela impossibilidade da utilização, de forma gratuita, de medicamentos e de alto custo, apresentado vários exemplos no qual essa relatoria cita seguintes casos. Insuficiência cardíaca, tratada por meio de fornecimento do medicamento sacubitril, valsartana sódica, 50 mg, 24 mg mais 26 mg, para a qual, de acordo com a Secretaria de Saúde do Paraná, são exigidos os seguintes documentos: dosagem sérica de peptédio de nutriurético de tipo B, N-termital próprio peptídeo nutriético de tipo B, 6 meses. Laudo de ecocardiograma contendo valor de fração de injeção ventricular esquerda, 6 meses. Prescrição médica por cardiologista, 3 meses. Relatório médico informando sintomas, tratamento atual e anterior à classe funcional do New York Heart Association, 6 meses. Portanto, indubitável a preocupação da denunciante em querer contribuir com os atendimentos à população, mesmo sendo a única médica cardiologista do CREMI. E conforme demonstrado, após vários pedidos, ainda os pacientes continuam prejudicados e sem o direito a um atendimento de qualidade, comprovando através de comunicados realizados à Secretaria de Saúde. Relata ainda que a situação pela qual a especialidade de cardiologia do CREMI passa há quase 3 anos tem que ser revista e atualizada para a proteção e cuidados com a nossa população mais vulnerável, especialmente quando se trata de grande parcela idosa, acima de 80 anos, e sem condições financeiras para a aquisição de medicamentos indispensáveis para a sua vida e saúde. Em complemento ao informado, destacou ainda a necessidade de que o protocolo seja estabelecido com clareza das funções de cada servidor durante o processo de agendamento dos retornos com a cardiologia, especialmente para evitar a recorrência de consultas improdutivas, nos quais estas pendências têm que ser resolvidas com o paciente durante a consulta, causando atraso em toda a agenda médica subsequente, ou ainda mais grave, com a necessidade de múltiplos retornos e novas coletas de exames pelo paciente, resultando em perca de tempo e custo excessivo para o município. Finalizando o relatório, é notória a perseguição sofrida pela denunciante, tendo prejudicado o seu direito de servidora concursada de exercer a sua função, que é de extrema importância à população mais carente, que tanto necessita desse atendimento especializado, pois a denunciante possa estar sofrendo assédio moral e psicológico, e recentemente foi retirado seu direito de até pedir exames médicos, deixando a mesma sem condição de exercer com excelência a sua profissão, que é cuidar das pessoas. Conclusão. Ante o exposto, requer o recebimento do feito com a procedência da denúncia, orientando que seja adotada as seguintes providências, a saber: 1. Recomenda-se a abertura de uma comissão processante para averiguação e confirmação de todos os fatos apresentados pela denunciante e por essa comissão, especialmente para que sejam apuradas as responsabilidades por entre condutas que venham a ser identificadas e atentar-se contra 1.1. O livre exercício de direitos sociais da população, pela reiterada e patente violação dos direitos sociais relacionados à saúde da população em geral, e, especialmente, o dever de amparar as pessoas idosas, defendendo sua dignidade e bem-estar
e garantindo-lhes o direito à vida, que está no item 9 do artigo 7º da Lei número 1079 de 1950. 1.2. O livre exercício de direito e garantias individuais ao serviço das autoridades sob a subordinação imediata para praticar abuso de poder hierárquico ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem a devida repressão. Isso está no item 5 do artigo 7º da Lei 1079 de 1950. 1.3. A probidade da administração pela infringência das normas legais no provimento do cargo público. Item 5 do artigo 9º da Lei 1079 de 1950. E pelas reiteradas condutas incompatíveis com a dignidade, honra e o decoro do cargo. Recomenda-se o imediato afastamento da Secretaria de Saúde, senhora Leiliane de Jesus Lopes Vilar, de sua função e abertura de sindicância para apuração dos fatos, pois a mesma é servidora efetiva do município de Biporã e, mesmo ciente de todos os problemas apresentados pela denunciante, não realizou nenhuma medida visando mudar o quadro explicitado, mas, pelo contrário, denota-se um indício de perseguição contra a médica denunciante, alterando seu horário de trabalho e retirando algumas de suas funções, além dos encaminhamentos realizados de pacientes para serem atendidos fora da cidade de seu domicílio. Além do mais, não tem como a secretária alegar o desconhecimento dessas situações, pois resta devidamente apresentado este protocolo. Em anexo, há várias conversas e ofícios protocolados comprovando as denúncias realizadas, no qual remete-se ao caso de omissão, contrariando o Estatuto dos Servidores Públicos de Biporã, incorrendo no inciso 1º do artigo 229, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, combinando com o inciso 7º do artigo 231, que diz sobre o comento de desídia do desempenho das respectivas funções. Outro fato a considerar é com relação à concessão de licença por 2 anos sem remuneração ao médico senhor Cassiano José Xavier Gil, sabendo de grande demanda de trabalho na especialidade de cardiologia do município, e não havendo a contratação de outro médico cardiologista, mesmo com concurso público vigente para a especialidade, optando a secretária de saúde por direcionar os pacientes moradores de Biporã para atendimento em outro município, não se importando com as necessidades e condição de saúde desses pacientes. Ressalta-se também a falta de protocolos e o aniquilamento da especialidade de cardiologia no município, onde a médica denunciante relata quanto ao seu impedimento de fazer pedidos de determinados exames e do direcionamento dos pacientes para regulação médica que os encaminham aos centros de referência secundários. 3. Recomenda-se o imediato afastamento do diretor do Departamento de Secretaria de Saúde, senhor Hilton de Souza, de sua função, diante de sua omissão em relação às denúncias apresentadas, e considerando-se que não tomou nenhuma providência intentando a melhoria dos procedimentos e atendimento da população. Ainda pelo contrário, utilizou-se de forma arbitrária e autoritária contra a denunciante e contra o servidor do tabelionato de notas de Biporã, senhor Alain Fernandes Avarega, escrevente substituto, que, mesmo esclarecendo que estava no exercício de sua função, sendo solicitado pela denunciante para o registro de uma ata notorial na data de 12 de maio de 2023. O diretor senhor Hilton agiu de forma grosseira e intimidadora para que o escrevente substituto solicitasse que o mesmo não reiterasse no local, sob a pena de adotação de medidas cabíveis contra o tabelionato de notas. Fato este constante na ata notorial, registrada no livro 432, que é o número da folha 120 a 125, conforme a cópia em anexo apresentada na tramitação deste protocolo. 4. Recomenda-se o imediato afastamento da coordenadora de auditoria da regulação da Secretaria de Saúde, senhora Carmen Cecília de Carvalho Lunardelli, de sua função, diante de sua omissão em relação às denúncias apresentadas e das reiteradas notórias falhas na organização das atividades da regulação, agendamento e monitoramento dos encaminhamentos médicos e exames, com prejuízo evidente a toda a população e ao Serviço Municipal de Saúde. 5. Recomenda-se a abertura de processo administrativo disciplinar
em desfavor ao médico Cassiano José Xavier Gil, pelo exercício de suas atribuições como servidor público municipal em desvio de função no período de 2012 a 2022. E mais, grave ainda, com o exercício ilegal da profissão de cardiologista no período compreendido entre os anos de 2012 a 2015, impondo-lhe a abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e indicações de responsabilidades, tendo em vista o exercício das atribuições médicas para os quais sequer era habilitado legalmente, atendendo com desvio de função e ilegalmente na especialidade de cardiologia, e, consequentemente, colocando em risco a população, observando-se tratar de crime de responsabilidade expressamente tipificado no item 5 do artigo 9º da Lei nº 1079 de 1950, infringir no provimento dos cargos públicos as formas legais. Por consequente, após a exposição dos fatos e com as denúncias apresentadas ao médico em questão, pediu a licença pelo período de 2 anos sem remuneração, o que foi concedido pela secretária de Saúde, mesmo sabendo da grande demanda de trabalho na especialidade de cardiologia, e ainda não contratando outro profissional para a função, procedendo então encaminhamentos dos moradores de Biporã para fora do município. Espero que os nobres pares entendam a gravidade do assunto e tenham a lisura de seguirem favoráveis ao relatório apresentado por essa comissão, consoante ao nosso juramento de posse de defender a população. Essa mesma população que nos confiou legitimou, através de seus votos, a representada nessa Câmara Municipal. Portanto, peço a coerência dos vereadores para analisarem com cautela e atenção todos os fatos e documentos apresentados nesse protocolo para que não deixemos a população sujeita à falta de assistência e que sejam garantidos seus direitos. É o relatório, atenciosamente. Está em discussão. Peço a palavra. Pode falar. Não, só boa noite, presidente. Boa noite a todos. Eu só queria dizer que nessa votação eu sou impedido, não pelo relatório do vereador Gilson, porque aqui não cita o prefeito, mas pelas outras encaminhamentos de questionamentos que a gente fez para a denunciante. Ela informou, colocou o nome do prefeito em reunião e tudo, nós tivemos essa discussão nas reuniões, e eu me declaro impedido da votação, até pela parte legal, para que na hora da votação não precise ter o questionamento e depois não possa não ter algum questionamento em injustiça dessa votação. Mais alguém? Peço a palavra, Por senhora favor, presidente. vereador. Senhora presidente, companheiros vereadores, pessoas presentes nessa noite, eu pedi a palavra para falar um pouco dessa questão. Eu presidi e presido a Comissão de Saúde dessa casa. E também estive vereador em outras legislaturas, inclusive fui presidente da casa. E a denúncia chegou nessa casa e ela não estava como denúncia, estava como notícia, foi interpretado dessa forma como notícia. E aí, se qualquer denúncia que chega nessa casa, a mesa, a presidência, tem a obrigação de dar andamento. Qualquer denúncia. Lógico que a denúncia tem que vir respaldada. Tem algumas denúncias, por exemplo, que ninguém se identifica, que é vazia e que não traz e não há nenhuma comprovação ou lógica de encaminhamento. Esse tipo de denúncia dessa que eu falei, a mesa decide se vai encaminhar ou não. Mas quando chega documentada dessa forma, a presidente e a mesa decide o que vai fazer. E a primeira decisão foi encaminhar para essa comissão que teve essa missão árdua, que a gente faz com tristeza isso, não é feliz que a gente está aqui falando disso hoje. Nós queríamos falar de projeto importante para a cidade, como por exemplo o plano diretor, que vou ter muita honra de participar dessa comissão de 5, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Mas a gente, vereador, tem essa função de fiscalizar e essa função de pensar melhor na cidade. E o compromisso de dar andamento, de denúncia e papel que possa chegar nessa casa. Eu falo numa outra oportunidade. Posso falar, senhora presidente? Por favor, vereador. Só para
Correção, vereador Vitor. Na realidade, a própria denunciante solicitou que a mesa indicasse para a comissão de saúde. Tá? Então, como a mesa é bem democrática em relação a isso, nós poderíamos sim ter parado a notícia ali e ter arquivado na casa. Mas como nós somos bem democráticos em relação a isso, como a denunciante solicitou para indicar para a comissão de saúde, nós assim o fizemos, tendo toda a democracia para entender todas as partes. Então, só para deixar bem claro, essa mesa foi bem democrática em relação a isso. Isso não está escrito onde eu li nos relatórios, mas se isso foi feito, tudo bem. De qualquer forma, a responsabilidade ficou com a Comissão de Saúde. Então, acredito que o senhor não tenha lido direito, porque estava lá, bem explícito isso. Obrigado, senhora presidente. Quero a Mais palavra, alguém? senhora presidente. Por favor, vereador. Bom, senhora presidente, nobre pares, vereadores, foi um relatório que nós levamos muito tempo para ser feito. Nós analisamos todos os fatos, todas as denúncias estão no site da Câmara, está no Ministério Público com todas as comprovações, então não existe denúncia sem a comprovação, não foi uma denúncia vaga, os documentos estão lá comprovados e tudo que está escrito nesse relatório foi praticamente tirado da denúncia da senhora denunciante. Então não existe uma denúncia que não tinha provas, estão ali, as provas estão ali, para quem quiser acompanhar, está no site da Câmara. Então eu peço aos nobres vereadores que acatem esse relatório, seguimos com a abertura desse processo, até para as pessoas que aqui citadas, tenham o direito de defesa, Esse é o meu pedido aos nobres pares. A Comissão de Saúde, ela analisou todos os pontos, de ponto a ponto, e nós vimos ali as denúncias, senhora presidente. Então é isso que eu peço como relator. Aprovamos o relatório, se abra essa comissão e damos o direito das pessoas se defenderem. Nada mais justo. Era essa a minha fala, senhora presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, senhora presidente. Por favor, vereador. Senhora vereadora, presidente, companheiros vereadores, pessoas que nos visitam nessa noite, eu tenho acompanhado no Brasil, ultimamente, por exemplo, um camarada que está lá no Supremo Tribunal Federal, ele se autodenominou vítima, chamado Alexandre de Moraes, virou vítima, virou delegado, depois se tornou promotor e juiz, e prendeu um camarada lá que reclamou da questão política no Brasil. Eu não teria nenhuma dificuldade, vereador Gilson, de votar favorável ao parecer de Vossa Excelência, se Vossa Excelência, o vereador Vitor, o Rafael, tivesse ouvido a Leiliane, tivesse ouvido a Carmen, o Wilton e o Cassiano, que se eu ver na rua, eu não conheço. Eu não sei quem é o Cassiano relatado no relatório. Esse relatório, ele só tem um lado, que é o lado da denunciante, que eu também não conheço. Ela se apresenta como vítima, perseguida, mas eu conheço a Leiliane, conheço a Carmen, o Wilton e não conheço o Cassiano, viu, vereador Augusto? Portanto, se os senhores tivessem ouvido essas 4 pessoas, o relatório seria negativo, contrário. Então, eu com toda tranquilidade, estou dizendo às pessoas presentes, justiça tem que ser ouvida dos dois lados. Se fosse ouvido, eu tenho certeza que o relator, o parecer seria pelo arquivamento. Por isso, senhora presidente, eu não tenho a menor constrangimento de dizer que eu vou ser contrário a esse relatório. Era isso a minha palavra. Muito obrigado. Peço a palavra. Por favor, vereador. Boa noite, nobres. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, as pessoas que nos visitam. Eu só estou pedindo a palavra para seguir um pouco o que o Chimentão colocou. Eu vou me posicionar contrário ao relatório. Fiz muitas perguntas, procurei muita coisa para tomar uma decisão desse porte. Primeiro, o imbróglio tudo foi em cima de um médico de 2012 a 2015. Esse médico pediu afastamento, não está atendendo na área pública do município de Biporã. Segundo, esse já está no Ministério Público e acredito que se tiver alguma irrealidade que tenha, quem dá um parecer é o CRM,
que vai investigar e vai cuidar dessa parte, não cabe para vereador. Segundo, nós tivemos na casa a secretária mandando para o vereador Gilson. Então, eu tô entendendo assim, uma troca de acusação. Porque ele também recebeu da secretária e foi denunciado. E o que eu menos prezo na política se chama perseguição política. Perseguir as pessoas que estão trabalhando. Quem deve afastar é o prefeito, ele que dá o cargo. Segundo, alguém ouviu o outro lado? Toda a história tem dois lados. Um do denunciante e um do acusado e o outro que é do julgador. A parte. Obrigado. Eu falo mais. Ô, senhora presidente, peço a palavra. Por favor, vereador. Ô, senhora presidente, aqueles que todos ouvem. Então, eu vou dizer uma coisa assim também, igual eu concordo com o Chimentão, e o seu. A gente tem que ter muita responsabilidade. Eu, graças a Deus, sempre tive e nunca julgo ninguém, porque já tem a justiça que julga. Nós convidamos a denunciante para participar da reunião da Comissão de Saúde, ela não veio. Então, eu vou dizer uma coisa. Gilson, respeito você, respeito o Vitor, mas a gente tem que tomar cuidado, que julgar é coisa muito séria. Tem que ouvir os dois lados e não ouviu. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e eu, graças a Deus, quero morrer em paz. A parte, vereador, nós não estamos aqui julgando ninguém. Quem vai julgar é a comissão se abrir. Nós fizemos o relatório baseado em documento. Por favor, vereador, o senhor já teve seu momento. Vereador, por gentileza, por favor, você já teve teu momento. Eu quero... Eu peço a senhora presidente a palavra. Senhora presidente, eu. Por favor, vereador. Boa noite a todos. Eu pactuo com os meus companheiros. Eu acho que a comissão, como já foi formada aqui outras vezes, e nós escutamos, fomos imparciais, escutamos todos os lados, optamos por não dar entrevista até que fosse feita todo o trâmite, justamente para ser sério. Eu acho assim que a comissão, ela falhou em não escutar o outro lado. Nós não podemos apresentar um relatório sem escutar a outro lado da moeda. Então, eu também pactuo com o Chimentão, com o seu, que ela começou de forma errada já a comissão. Foi mandado através do pedido da denunciante para a mesa para que a gente encaminhasse para a saúde. Só que a saúde, infelizmente, fez os trâmites de forma incorreta. Aquela palavra, senhora presidente? Quero a palavra, senhora presidente. Eu só queria que o... Dá licença, senhora presidente. Eu só queria que o vereador Augusto informasse onde que foi feito de forma incorreta. Se ela começou da forma que tinha que ser. Presidente, o vereador já teve uso da palavra. Só um minutinho, por favor, respeite o regimento da casa. Respeite o regimento da casa. O senhor diminua o tom de voz. Aqui não tem moleque, não. Aqui tem homem. Então o senhor diminua o tom de voz. Vereador, por gentileza. Vereador, por gentileza. Tá bem? Por gentileza, vereador. O senhor vai gritar nas suas salas, aonde o senhor quiser, não comigo. Por gentileza, vereador. Tá bem, vereador? Pode falar, vereador. Diga. Calma, por favor. Já usei? Tá. Vamos colocar na votação. Você não quer falar? Senhora presidente, eu solicito mais 2 minutos, porque eu fui acusado aqui pelo vereador e o seu de estar tendo uma troca aqui de farpas. Então eu queria me defender, por favor. Use explicações especiais, por gentileza. Mas não poderia ser agora? A gente já justificar, porque ele me acusou dizendo que eu estou acusando a secretária porque ela me acusou. Vamos dar finalidade a esse momento, por gentileza. Pois é. Vamos à votação já, porque você não vai fazer uso da palavra? Ótimo. Bom, gente, vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado.
Ah, foi rejeitado, é. Gente, me desculpem, eu fiquei até meia constrangida, mas a gente tem que levar isso aqui com leveza, por gentileza. Então, esse fato foi reprovado, tá? Opa. Inacreditável. Tá bom. Está em discussão e votação em bloco de requerimentos números 91 a 93 de 2023. Discussão. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Discussão e votação em bloco das indicações números 295 a 302 de 2023. Está em discussão. Votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao presidente da Comissão de Justiça, Rafael Eike, que se manifeste quanto ao projeto de resolução número 3. O prazo vence dia 29. Venceu, né, presidente? É isso, venceu dia 29/9. Isso. Daí, nós, Gente, como... o pessoal nem termina, gente. Como teve uma resposta, essa resolução, esse projeto de resolução foi um pedido até do nosso TI para ele poder complementar a resolução, e ele deu uma resposta de que poderia fazer isso posteriormente, né? Por isso que acabou ficando vencido esse prazo. Gostaria de fazer o pedido de extensão do prazo de 15 dias, para que possamos, então, primeiro a gente precisa votar a extensão do prazo, né, por 15 dias, para depois a gente ir para marcar a comissão, presidente. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Gilson e Diego, gostaria de marcar para essa semana, pode ser? É quinta-feira, quarta-feira que você não pode, né? Ou é semana passada? Pode ser quarta, que a gente já tem reunião? 8h35, então, presidente, já tem relator. Dia 4. Você é relator. Relator. Uhum. É da resolução 3. Agora eu solicito... Está tudo certo? Solicito ao presidente da Comissão de Finanças, Augusto Sempre Bom, que se manifeste contra os projetos de lei número 34, 35 e 36. Deve indicar um relator. Marcar para terça-feira que vem, dia... Está muito em cima, né? Vou marcar para o dia... Terça-feira, então, dia 10, às 11 horas. Isso, e já queria, presidente, pedir... o prazo é dia 9? Então, marcamos para segunda-feira. Se for segunda-feira, se puder ser antes das 11h30, porque 11h30 então, tem vamos marcar para sexta. Então, às 11, sexta-feira, dia 6. Dia 6, às 11, e gostaria já de pedir também, como a relatoria do 34, 35 pode ser o Rafael, o 36 pode ser o Vitor, e aí eu gostaria de pedir já o do 29 também, já marcar junto. E já tem relator, que é o Rafael Eike. Então, fica tudo para o dia 6, a partir das 11 horas. Questão de ordem, senhora presidente. Vereador Augusto Sempre Bom, eu estou preocupado e até fui questionado em relação ao projeto 29, e já, pelo que eu fui informado, não oficialmente, teve a resposta do Executivo. Então tá. Já Desculpa, marquei, tão concentrado aqui. Marquei junto para sexta-feira. Está junto para sexta-feira. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado.
Todos marcados? Vereador Rafael do Nascimento, temos oradores para o grande expediente? Com a palavra, Vitor Carreri. Grande expediente não tem, não. Não tem, tá. Desculpa aí, está todo mundo embalado. Temos oradores para as explicações pessoais? Senhor presidente, eu recebi uma ligação agora, eu tenho que me ausentar da sessão e eu gostaria de comunicar a mesa, viu? Fique à vontade, senhor. Corre lá, corre lá. Você quer também se ausentar? Ah, sim. Uhum. Primeiro. Com a palavra, senhor presidente, pode falar? Por favor. Vitor Carreri, pelo menos... Novamente, senhoras presidentes, senhores vereadores, pessoas que ainda estão aqui, muito obrigado pela presença. Eu pedi a palavra, fazer um comentário rápido da última discussão aqui. Quero declarar que não tem nada pessoal contra ninguém, nem contra o A, nem contra o B, nem contra o C. Só fiz o meu trabalho e vou continuar fazendo. Não julguei, pré-julguei ninguém, que a possibilidade de abertura de comissão processante aqui ia fazer isso, não é a comissão de saúde. Somente, muito obrigado. E tem mais, mas eu pedi a palavra também para dizer que outubro começou, dia 1º do Outubro Rosa. Até fiz um vídeo da importância que tem da prevenção do câncer de mama. É fundamental que a gente também ajuda nessa campanha, também participa, não é só as mulheres, nós temos que defender as nossas mulheres, todas as mulheres, e que é super importante a realização do autoexame, a realização do exame clínico da mama, que daí é o médico que faz, e principalmente a realização de mamografias periódicas, conforme indicação médica, depois dos 40 anos, principalmente. E também está aparecendo o câncer de mama mais cedo. E isso é fundamental que as mulheres realmente fiquem atentas em relação do autocuidado, para que realmente, se aparecer algum nódulozinho, que tenha a possibilidade de descobrir precocemente. Alguma secreção no mamilo, principalmente se for só de um lado, porque dos dois pode ser outra alteração de hormônio e tal, mas que também observa o mamilo para ver se tem alguma secreção. É fundamental a gente fazer o diagnóstico precoce, que assim diz o especialista, e onde a gente procura informação, que o diagnóstico feito precocemente, 95% tem cura. Então a cura está nas nossas mãos, no autoexame, no exame clínico e na mamografia. Era isso que eu queria destacar em relação ao Outubro Rosa. Eu fiz algumas indicações em relação à correção lá do centro comunitário do Anjo Mage, por solicitação daquela comunidade, e que começou até a fazer uma limpeza lá e foi interrompido, e nós fomos conversando, e eu estive lá na posse da diretoria, e foi um compromisso da gente encaminhar, e estava junto com o prefeito também assumiu o compromisso. Eu acho que já está até começando por essa semana. Então, a gente está preocupado com essas questões. Tem também a realização da revitalização do canteiro em frente ao Hospital Cristo Rei, que está sendo executado, e que, pelo menos a princípio, não estava havendo a abertura para a passagem da ambulância antes, porque tem ali a Avenida Estudante e a Prudente de Moraes. A Avenida Estudante e a Prudente de Moraes tem uma rotatória. Na de cima, com a Luiz Ferrari, também tem uma rotatória. Deixar uma passagem para a ambulância ali na entrada do pronto-socorro. Importantíssimo, porque senão tem que fazer a rotatória ambulância. E 1 minuto para a vida faz diferença, e faz muita diferença. Vou dar um exemplo disso. Numa parada cardiorrespiratória, que ela começa a fazer a massagem bem rápida, a possibilidade de salvar é muito maior. Cada minuto perdido, isso perde 10% da possibilidade. Então, imagina, 1 minuto é muito importante na questão de salvar vidas. Senhora presidente,
Era isso. Muito obrigado. Um forte abraço a todos e boa semana. E não esqueça, Outubro Rosa. Diagnóstico precoce, autoexame, mamografias, salva a vida. Muito obrigado, um forte abraço a todos. Senhora presidente, com a palavra e o seu Zapelini. Vereador, né? Novamente, boa noite, presidente. Boa noite, nobres edis. As pessoas que continuam aqui conosco, sejam todos bem-vindos na nossa casa. É uma satisfação em tê-los junto com a gente, discutindo assuntos pertinentes à cidade de Ibiporã. Também cumprimento as pessoas que estão em casa, nossos ouvintes, através das nossas mídias sociais, o nosso boa noite. Eu pedi a palavra, senhora presidente, para, primeiramente, parabenizar. Ontem foi a eleição dos conselheiros tutelares, são as pessoas que vão, os 5 que vão estar à frente aí de Ibiporã, para cuidar aí de vários assuntos pertinentes à cidade, no qual os conselheiros que estão saindo, alguns que não conseguiram ser reeleitos. Nosso muito obrigado pelo trabalho prestado na cidade de Ibiporã, e os que estão entrando agora, acho que foi reeleito 3 e 2 são novos, então 2 deixam e assumem 2 novos. Para quem vai continuar, continue com a mesma vontade, com a mesma força para trabalhar pelos ideais das nossas crianças e também de todos os projetos e trabalhos que envolvem esta secretaria. Parabéns a todos os eleitos de ontem, né? Foi o Jonathan, a Juliana, a Isadora, o Damião e o Rafael. Sejam todos bem-vindos, são acolhidos, acho que por todos os vereadores desta casa. Parabéns a todos. E também gostaria de falar sobre o assunto que a gente acabou de votar. Vereador Gilson, peço desculpa se em algum momento eu falei o que não deveria, não foi com o meu intuito. Conversei muito com o vereador Gilson durante a semana a respeito disso, trocando as minhas ideias, ele colocando as dele. Conversei muito com o vereador Vitor, colocando a minha ideia e aquilo que a gente pôde fazer, o entendimento. Fizeram, acredito sim, um bom trabalho, um trabalho que temos que respeitar. Mas o entendimento é de cada um tem a sua virtude, tem a sua área de trabalho e o seu entendimento. Então, acredito que isso, Ibiporã é eleito pela maioria, que buscou esse entendimento de não continuar. Talvez algumas pessoas não entendam o que a gente votou, mas eu pelo menos conversei muito com os dois, para entender toda a situação e dar o meu parecer por essa conclusão. Então, esse foi o meu entendimento, espero que não tenha chateado. Eu sempre me posiciono com bastante firmeza, com postura daquilo que eu defendo e com o meu entendimento. Eu nunca fui deixado levar pela cabeça de ninguém. Muitas vezes já votei contra o prefeito, como vocês sabem. Eu voto conforme aquilo que eu entendo. Busquei alguns advogados, busquei alguns familiares, busquei pessoas da rede pública que trabalham nessa área para ver como estava acontecendo, para não fazer nenhum julgamento errado. Então, esse foi o meu entendimento. Se chateei, vereador Gilson, peço desculpa, não foi o meu propósito. Você sabe que você é um grande amigo meu, um amigo que eu tenho uma consideração muito grande, já votamos várias vezes junto, e nesse momento, esse foi o meu entendimento e a minha posição. Muito obrigado, uma boa semana a todos e uma boa noite. Senhora presidente, com a palavra, Dieguinho da Furgão.
Senhora presidente, novamente, boa noite, vereadores, aquele que nos acompanha presencialmente e pelas mídias sociais. Senhora presidente, só para deixar relatado, né, conforme foi o vereador e o senhor comentou agora também, essas divergências que temos aqui em votação, ela é em relação ao projeto, né, mas a gente não pode levar isso para o pessoal. Então, cada qual tem a sua finalidade, cada qual no seu quadrado, legislativo, executivo, judiciário. Então, nós procuramos ter um entendimento, até comentei um pouco com o vereador Vitor em situação também, a própria comissão de justiça está acompanhando. E em relação a essa denúncia, conforme foi feito nessa casa anteriormente, quando teve uma questão da saúde com o próprio vereador Gilson, nós passamos pelo Conselho de Ética, precisamos verificar todas essas partes, ouvimos o denunciante, ouvimos a questão também do vereador, e nós fomos o mais possível imparcial. Por quê? Igual o senhor comentou, temos que entender as situações. E também, quando teve uma denúncia para essa casa, sabendo que não era da nossa ossada, nós indicamos para o Ministério Público que ele poderia avaliar, já tivemos a resposta também. Então, aquilo que for competente da nossa casa, vamos trabalhar. Aquilo que não for, nós não podemos se meter. Eu acho que nós estamos aqui para legislar e tem as nossas competências. Eu só queria deixar uma informação aqui em relação ao executivo, né? Tenho conversado com algumas pessoas, algumas secretarias, e comentei até com a Secretaria de Esportes e também a Secretaria de Obras. No dia 12, vai ter a festa das crianças lá no Jardim São Rafael. E eu fiz um questionamento, uma cobrança para a Secretaria de Esportes, né? Até para o secretário, para poder fazer a manutenção lá, para poder realizar essa festa, festividades. Visto que aquela reforma lá, né, vereador seu, já várias indicações foram feitas e até o entanto não foram atendidas. E eu acho que é um descaso deixar aquela população, nesse momento de festa, sem aquela manutenção básica. Fizeram um trabalho excelente no Sopinha, a 50 metros abaixo, não fizeram aonde vai ser a festa, onde tem protocolos, onde tem documentos informando que vai ser. Por que não poderia ter invertido a situação? Exatamente. E cobro novamente a questão da administração, em especial a Secretaria de Esporte, Secretaria de Obras, para dar uma atenção para aquela população. Todo ano eles realizam aquela festa lá, por que não poder atender nesse momento que mais eles precisam? Então fica aqui um pouco a minha cobrança no Executivo, para que possa atender essa demanda e que possa também ali não estar olhando simplesmente a população, mas em prol das crianças, que vai ter o Dia da Criança lá. Sabemos que vai ter aqui na praça, mas a população mais distante também precisa realizar esses eventos. Então, que pudesse ter essa atenção a essa população. Senhora presidente, também vim relatar mais uma indicação que fiz. O pessoal fala, nossa, mas vereador fica atrás de boca de lobo. Gente, é uma situação tão simples, que a população fica até sem reação. Porque, às vezes, não podemos só ver no macro, temos que ver no varejo. E o varejo é ali, perto das pessoas. Lá na escola Ivanildes, um carro passou numa tampa e está quebrado há mais 2 semanas. Eu fiz indicação, liguei para o diretor e até agora nada. A ponto de uma criança cair ali. E a gente cobra isso, e às vezes não temos retorno. Então, assim, às vezes, o vereador não faz nada. Fazemos sim. Cobramos, indicamos, até fiz protocolo em relação a isso. Já que não dá para indicação, vamos trabalhar pelo protocolo, então. Então, assim, não é porque nós somos básicos, nós não vamos cobrar o executivo. A nossa missão é para atender a população. Então, fica aqui o meu desabafo. Fico aqui, vereador Gilson, também falar que a gente, às vezes, tem as divergências nossas, mas é na votação. Espero que não leve para o lado pessoal. E estou aqui à disposição para atender a população, assim como todos os vereadores estão aqui. E era isso, senhora presidente. Possamos ter uma semana abençoada e não poder deixar de falar do belíssimo evento que a Secretaria de Trabalho realizou no Pérola, no ginásio do Pérola, semana passada, que foi a Feira do Empreendedor, onde vários jovens estiveram ali para mostrar algumas profissões, várias empresas participaram. Isso é muito importante. E sabemos que nossas empresas aqui em Biporã, muitas demandas, pouca procura. Então, a gente fica preocupado, né? Então, o ideal mesmo é estar qualificando esses jovens para ingressar no mercado de trabalho. Senhora presidente, era isso. Obrigado pela atenção e obrigado a todos que acompanharam. Que bom ver a casa cheia, né? Que bom que nós, às vezes, em votações, temos que permanecer juntos, né? Às vezes na discórdia ou na alegria, na harmonia, mas temos que permanecer todos juntos. Eu acho que isso é importante na democracia. Então, era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Senhora presidente, com a palavra, Gilson Mensato. Senhora presidente, nobres vereadores, bom, para deixar claro 3 pontos em relação ao relatório. Primeiro, que eu não levo nada para o pessoal. Segundo, não foi a dona Leiliane de Jesus, secretária, que me denunciou
na comissão de ética, não foi uma denúncia, ela mandou um ofício e quem acampou foi a mesa. Tá, para deixar claro isso, que está nos autos. Então, a denúncia do vereador Gilson para a comissão de ética não foi a senhora secretária que fez. Ela disse aqui nas oitivas, inclusive meu advogado perguntou, a senhora está denunciando, a senhora fez? Não. Então foi a mesa que resolveu mandar para a comissão de ética. Então, para deixar claro que não há perseguição, e muito menos, desculpa, aceito as suas desculpas, mas da forma como o senhor disse, ficou muito ruim, como eu sou perseguidor. Eu não sou perseguidor. Pelo contrário, o que está nesse relatório aqui é o que está na denúncia. E quando nós fizemos o relatório, o vereador Chimentão disse, só tem um lado. Não, não tem um lado. Quem iria propor e chamar todo mundo para conversar era a comissão processante. Nós não temos essa prerrogativa, nós levantamos o fato e apresentamos. Tá? Então, para deixar bem claro isso, primeiro ponto, a dona Leiliane não me denunciou. Quem me denunciou foi a mesa, por causa de um ofício dela. Segundo, não tenho nada contra ela pessoal. Terceiro, doutor Cassiano eu não o conheço também. Estou ali dizendo o que aconteceu. Ele é médico, ele vai ser julgado pelo CRM, parabéns, vamos aplaudir que o CRM tome uma decisão. Mas ele também tem que ser julgado por uma comissão processante, porque ele é médico do município. E se ele cometeu alguma irregularidade, ele tem que ser punido também dentro do município. Tá? E outra coisa, aqui ninguém julgou. Se vocês entenderam o que eu disse, o que nós dissemos, recomenda-se. Recomenda-se. Ninguém está colocando aqui, acusa fulana de tal, acusa Hilton, acusa a doutora, acusa a dona Carmen. Não, pelo contrário, ninguém acusou. Nós estamos recomendando pela a quantidade de material que tem no processo 848. E eu espero que os nobres vereadores todos tenham lido de ponta a ponta as denúncias, com apresentação de provas, como eu disse aqui. Tá? Então, para deixar claro, para encerrar esse assunto, o relatório foi muito bem montado, né? Como nós procuramos também vários advogados, vários juristas, não foi da minha cabeça nem do Vitor, são de datas, são ali de dados expostos na denúncia. Tá? E a minha função como vereador, e determinado que eu seria o relator, eu fiz o relatório da forma como ela tem que ser apresentado. Não foi aceito, perfeito, está na justiça, como o vereador Diego disse, não é prerrogativa mais dessa casa, então nós estaremos cobrando que os procedimentos e a saúde faça o seu melhor pela população. É isso que nós pedimos. Eu vou querer citar só mais um fato. Eu fiz uma lei em 2021, a lei da ecoterapia, 3113. O Executivo entendeu que era inconstitucional, mandou para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça determinou que de 17 votos favoráveis contra 5, a lei era constitucional. O Executivo não se contentou, mandou de novo, entrando com embargo de declaração opostos pelo Executivo. E mais uma vez foi rejeitado pelo Tribunal de Justiça por 25 votos a 0. A lei da ecoterapia é constitucional. Então nós vamos pedir que a lei seja colocada em prática, nem se tivermos que usar o Ministério Público para isso. A não ser que com certeza ela vai para outro lugar agora também. Né? Provavelmente o Executivo deve mandar ela para uma outra. Mas, só para deixar claro, a lei da ecoterapia, Dieguinho, lá atrás, 17 votos favoráveis contra 5 contrários, e agora está aqui. Eu vou ler, se a senhora me permite, eu tenho meu tempo ali. O relator do desembargo foi o senhor Rogério Luiz Nelson Kanayama. Embargos de declaração, ação direta de inconstitucionalidade, improcedência, erro material suscitado, vício não verificado, pretensão, na verdade, de rediscutir a causa, impossibilidade de embargos desprovidos. Ante o exposto, acordam os desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça Paraná, por unanimidade de votos, e não acolher os embargos de declaração opostos por José Maria Ferreira, chefe do Executivo Municipal. A lei da ecoterapia, ela é constitucional e agora vai ser cobrado que ela seja colocada em prática. Senhora Presidente, muito obrigado, era isso que eu queria dizer. Uma boa semana a todos. Senhora Presidente, com a palavra o vereador Augusto Sempre Bom. Boa noite a todos novamente. As pessoas que nos assistem, as pessoas que estão aqui presentes hoje, aos demais vereadores, presidente.
Bom, primeiro, vou começar dando os parabéns aos novos conselheiros, sejam bem-vindos. Essa casa está de portas abertas para ajudar no que for preciso. Falar sobre uma indicação que eu fiz por 3 vezes e ela saiu do papel, estão fazendo, graças a Deus, que é a revitalização da Praça do Jardim Cinquentenário, e uma outra indicação que já está em processo de licitação, que é a construção da Praça do Jardim Monte Verde, que também já está, juntamente com o Rafael, aí, o pessoal lá, eles estiveram pedindo e nós conseguimos através do Executivo, e está em processo de licitação. Dizer que esse final de semana eu estive no Campeonato Brasileiro, arbitrando o Campeonato Brasileiro, sou árbitro internacional de judô, e tive a honra de ser convocado para arbitrar em Curitiba, sexta, sábado, domingo, o Campeonato Brasileiro de Judô. Não pude estar presente no almoço do pessoal da Associação Comercial, porém, a minha esposa, juntamente com a mãe dela e meu filho, estava presente. Parabéns pela organização, pelo almoço, estava tudo muito gostoso, ela falou. Que venha outros almoços da Associação Comercial, que nesse eu não pude estar presente, mas eu mandei os meus representantes lá, e com certeza falaram muito bem do almoço. Dizer que dia 5 nós temos o dia das pequenas e microempresas. Aqui no país é muito difícil uma pequena e microempresa sobreviver, mas que sirva de reflexão aos governantes, a esse país, que grande parte do valor arrecadado do Brasil vem das pequenas e microempresas, para a gente dar mais valor a essas pessoas que tanto sofrem no Brasil. Dizer também que, como o Diego falou, dia 8 é o dia do nascituro, domingo, e no momento que a gente passa pelo país, aonde estão querendo descriminalizar... Posso falar uma parte? Pode falar. Sem lembrar que essa lei foi uma lei de autoria minha aqui no nosso município. Sim. E dizer às pessoas que façam essa reflexão, porque eu sou totalmente favorável à família, à vida, e sou contra o aborto. Existem outros meios de se resolver situações, então eu sou contra. Então, que sirva também de reflexão no próximo domingo, o dia do nascituro. Para finalizar, também gostaria de falar para o Gils, vereador Gils, que você sabe que eu sou italiano e às vezes eu não grito porque eu estou bravo, porque eu estou... É o modo do italiano. Se você for almoçar lá em casa, você vai ver como que a família parece estar brigando de domingo. E que eu não levantei a voz. O que eu disse é o seguinte, que existe um regimento e existe uma mesa que tem que ser respeitada, só isso. E, como todos os outros vereadores, nós somos amigos, o que acontece na votação fica na votação, então, se em algum momento você se ofendeu também, o modo de falar, eu peço desculpa. E, para finalizar, uma mensagem a você, mulher, por isso que eu vim de rosa, sou amante do rosa, eu amo o rosa. As pessoas falam, mas é porque você é São Paulino. Não, é porque eu gosto de rosa mesmo. Então, dizer a todas as mulheres e aos esposos e aos filhos, cuidem das suas mulheres. Muitas vezes, por desinformação, ou até mesmo, muitas vezes, pelo medo, pelo preconceito, quando a mulher descobre o câncer, é muito tarde. Eu falo isso porque eu perdi minha mãe de câncer. Então, eu trouxe uma pequena mensagem aqui que eu escrevi sobre o Outubro Rosa. É um mês de conscientização sobre o câncer de mama. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo e também ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres do Brasil. A campanha do Outubro Rosa tem como objetivo divulgar informações sobre o câncer de mama, proporcionar maior acesso aos serviços de saúde, fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico e rastreamento da doença. Falar abertamente sobre o câncer pode ajudar a esclarecer as dúvidas e, com isso, aumentar o conhecimento e diminuir o medo associado à doença. 1 em cada 3 casos pode ser curado se for descoberto logo no início. Detectar precocemente traz melhores resultados no tratamento. A mulher deve conhecer seu corpo, fazer o autoexame das mamas e realizar exames preventivos pelo menos uma vez ao ano.
Se perceber mudanças que não são normais nas mamas, ou algum sinal ou sintoma suspeita da doença, procure um médico. A informação e o toque pode ajudar a salvar vidas. Converse com as mulheres da sua família, estimulem a realizar o autoexame. Ame-se, cuide-se. A detecção precoce pode salvar vidas. Isso aqui não é uma tarefa só das mulheres, é uma tarefa dos maridos, dos filhos, das mães e de todas as pessoas da nossa sociedade. Uma boa noite a todos, uma boa semana e fiquem todos com Deus. Senhora presidente, nada consta, acabou o falatório. Até amanhã, se Deus quiser. Então, gente, o Augusto já falou tudo, né, sobre o Outubro Rosa, que as mulheres façam seus exames. O autoexame também é importantíssimo. Nós temos pessoas próximas a nós que também têm problemas com câncer. Dia 4 de outubro é o dia de São Francisco de Assis, o patrono da natureza e o protetor dos animais. Quem é da causa animal, quem luta pela causa animal, sabe o quanto é difícil. Porque as coisas são jogadas para aquelas pessoas que fazem algo. Eu estou tendo muita dificuldade, a presidente da ONG, o grupo da ONG está tendo muita dificuldade ultimamente na questão animal. Apesar de termos a castração, já há bastante tempo aqui em Biporã, a castração da prefeitura, graças a Deus, hoje até com uma medicação pós-operatória, mas nós sempre temos muitos problemas, porque as pessoas não têm mais a responsabilidade de ter o seu animal em casa, e qualquer problema ela quer jogar na rua ou quer jogar para quem os cuida. Então, a dificuldade é grande para os animais e para nós também. Mais uma coisa que eu queria dizer, nós nunca devemos atacar ninguém, mas é nosso dever moral e cristão nos defender daqueles que nos atacam. Sem mais matérias para o expediente, convoco a Câmara para a próxima reunião ordinária, dia 9/10, segunda-feira, às 18 horas. Com a graça de Deus, declaro encerrada a sessão. Que Deus acompanhe a todos.